pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi me arriscar muito. Eu já me arrisco sempre que eu venho aqui no dia 30 para falar dos livros clássicos, que eu noto que as pessoas costumam entrar menos ainda nos vídeos quando eu falo deles, mas a minha função aqui é o quê? É fazer vocês perderem a mochilinha do preconceito. Então quanto mais vocês me ajudam a compartilhar esses vídeos, melhor vai ser, gente, pra gente provar que clássico não é um bicho de sete cabeças e pra gente falar que é real. A real é o quê? Tem clássico que é ruim, tem clássico que não funciona, tem clássico que a gente lê numa época errada da vida, tem clássico que não dá certo. E eu vim aqui hoje pra indicar um clássico que é muito complicado, um clássico que não dá certo com muita gente, mas é um clássico que eu gosto muito, é um livro muito bacaninha, apesar de difícil, que tem uma história super legal, uma moral também um pouco diferente das outras, e é ele que eu vou indicar pra vocês, que é O Alto da Barca do Inferno. Então vamos lá, vocês devem ter reparado que minha voz está um pouquinho diferente do normal, não é um problema técnico, não, eu estou doente, então pode ser que eu fique mais rouca no decorrer do vídeo, mas eu espero que isso não seja um incômodo tão grande, certo? Por quê? Porque eu vim aqui indicar O Alto da Barca do Inferno. É um livro super curtinho, ele tem 80 páginas e ainda é, na verdade, uma peça de teatro. Então, as falas dele, tudo dele é feito assim, ó. Tá vendo? Como, não sei se vocês vão conseguir ver, como se fossem as falas mesmo de cada personagem. Então, nem preciso dizer que os personagens são muito importantes e que tudo, a narrativa toda é construída pelas falas, né, mais do que qualquer outra coisa. É bem importante também falar pra vocês quem foi o Gil Vicente. O Gil Vicente foi um escritor português, que ele basicamente fundou o teatro popular. O que é o teatro popular? O teatro popular é justamente aquela história de peças feitas onde o cenário é o menos importante, né? Você não precisa gastar tanto para fazer. O que importa mais é a história em si, é a fala em si. Você não precisa fazer uma produção de Hollywood e tal, nem existia Hollywood naquela época. Esse livro aqui, gente, foi publicado em 1518, só para vocês terem uma noção de quão antigo ele é. Justamente por isso, a linguagem dele é bem arcaica, é bem complicado de ler, não é um livro fácil, apesar de ele ser rápido, tá? Por quê? Porque tem muita palavra que a gente nem usa mais, simples assim. Mas vai na fé que ele vai funcionar, ele vai fazer você rir, vai dar certo, sabe? Se você der uma chancinha, você perder ali a mochilinha e não parar no primeiro muro que tiver, sabe? E a história em si se passa, na verdade, pelo seguinte: chama O Alto da Barca do Inferno, porque é um alto, né? É com U mesmo, tá, gente? É porque é uma peça de teatro aqui. E ele se passa inteiro com o diabo e o anjo. As almas, pessoas que morreram vão ser julgadas, e ele acredita ali, né, ele faz toda uma mitologia ali, que o diabo e o anjo estão em um barco, em um navio, esperando as almas chegarem para julgá-las, né? Na verdade, para ver se foi bom, se foi ruim, enquanto vivia, enquanto vivo, e fazer a decisão se essas almas vão com a barca do inferno ou se vão para a barca do céu. Simples assim. Os personagens são excessivamente caricatos, porque eles, na verdade, eles são alegorias, eles representam algo efetivamente. Então todos os personagens, inclusive o anjo e o diabo, eles representam algo, eles não são só o anjo e o diabo. O diabo representa a ruindade, representa o cinismo, ele representa várias coisas, assim como o anjo representa o justo, representa os olhos de Deus. E eu sempre falo isso, gente, é muito importante, qualquer livro que vocês forem ler na vida de vocês, que vocês já coloquem a mochilinha do preconceito fora e antes de qualquer coisa entendam também qual que é o contexto histórico que ronda aquele livro, aquela obra, né? Nós estamos falando aqui de 1500, tá? O ano 1500, numa sociedade absurdamente católica, feita por portugueses. O Gil Vicente era português, ele fez essa peça para agradar a rainha de Portugal. Então, só pra vocês terem uma noção, né, da carga moral que isso tinha que ter e da carga religiosa que isso tinha que ter. Então, a gente não pode olhar para esse livro e ficar julgando e falando: nossa, não acredito que ele falou isso. Porque, gente, era o contexto que ele vivia. Então a gente tem que dar 2 passos para trás antes, sabe? Até tem um dos personagens, uma das almas que morreram, é o judeu.
e o judeu ele vai pro inferno. Por quê? Na verdade, não é nem que ele vai pro inferno, o judeu não vai para nenhum lugar, porque ninguém aceita a religião do judeu, né? Tanto pro anjo quanto pro diabo é um insulto o que o judeu faz. E o judeu chega até com uma cabra, que é um animal que representa, tem toda uma história, e é tão louco que o próprio judeu, ele já chega indo direto para a barca do inferno, em direção, porque ele se acha tão culpado quando ele morre. Olha que loucura, né? Mas isso aqui dentro da peça, claro. Por quê? Porque foi feito por um escritor religioso, católico demais, numa época totalmente católica, que existia um preconceito, que não existia a aceitação de outras religiões. Mas, tirando este fato, a gente também tem que lembrar que o que está sendo colocado aqui em voga, na verdade com os outros personagens, é a questão do caráter, e não exatamente de quem as pessoas são, sabe? Do que elas representam e tal. Porque só pra vocês terem uma ideia, isso não é um spoiler efetivamente, porque o que mais importa são as falas e por que as pessoas são julgadas do que qualquer outra coisa, do que se eles vão pro céu ou pro inferno. Então por isso não é tanto um spoiler. Porque até um arcebispo, né, dentro da igreja, acaba indo pro inferno. Porque ele é namoradeiro, porque, enfim, ele é um cara bem difícil mesmo, na verdade, vocês vão notar. Todas as falas, né, já dão pra notar como eles são. Então, apesar de ter essa carga moral e religiosa, onde eles podiam colocar, o Gil Vicente podia colocar todos os padres direto lá no céu, né? Isso não acontece. A carga é quase ética, né? Tirando essa história do judeu. É uma coisa assim, mais a personalidade da pessoa, o que a pessoa fez do que quem ela é. Porque quando você morre, se existiu o céu e o inferno, né? Não sei se todo mundo acredita. Quando você morre, pouco importa quem você é. Tanto é que tem o sapateiro, tem o cara que é rico, tem o ladrão, tem várias pessoas. Olha só, o anjo, o diabo, o companheiro do diabo, que não fala, não tem fala, mas ele sempre tá lá. O fidalgo, que é um cara muito rico. O unzeneiro. O fidalgo, tá, gente, é um membro da nobreza. O unzeneiro, que é um agiota, vamos dizer assim, né? Tem o parvo, que na verdade é um bobão, ele é um pouquinho louco, mas é muito legal a figura do parvo, porque ele representa a inocência. Ele inclusive morreu de uma doença venérea, se eu não estou enganada, e as falas dele são as mais legais do livro, assim. Tá tete a tete com o lado do diabo, porque o diabo é um personagem caricato, é um personagem muito bem construído, e por isso que chama o alto da barca do inferno, porque o diabo que conduz tudo. O anjo aparece muito pouco e fala muito pouco. As palavras do anjo são sempre para dar alguma lição de moral. Agora o diabo, ele é cínico, ele é engraçado, ele fala umas coisas, e o parvo também, né, ele tem a inocência dele o ajuda em várias coisas. Tanto é que logo que ele chega, o anjo já fala, fica aqui na porta que eu quero que você veja todo mundo que tá chegando. Então ele tem comentário ao decorrer do livro inteiro, né? E é muito legal, é bem legal mesmo. Aí nós temos o sapateiro, o frade, Florença, a Brígida Vaz, que ela é quase ela vende mulheres virgens para grandes nobres, né? Inclusive ela, gente, a Brígida Vaz é um personagem muito forte. Se eu não me engano, é a única mulher. É a única mulher dos personagens, mas ela é muito forte porque ela representa mais não só o pecado que ela cometeu, né? De negociar humanos, pelo amor de Deus, mas também ela conhece as pessoas ruins. E quando ela chega no inferno, ela dá até oi pra galera. Fala, e aí, beleza? Quanto tempo que a gente não se fala, brother? Claro que não com essa linguagem. E, gente, é muito engraçado, é rápido de ler. Se vocês tirarem essa mochilinha do preconceito e entenderem, né, que cada personagem aqui representa uma coisa diferente, vocês vão ler, vocês vão dar risada, vocês vão aproveitar muito e vai fazer vocês gostarem ainda mais de teatro. Eu, na verdade, gente, agora que eu tô sempre falando muito mais um tom pessoal as coisas, porque sinopse vocês acham em qualquer lugar, na verdade, eu comecei a fazer teatro por causa desse livro aqui. Eu fiz teatro durante muito tempo da minha vida e depois eu descobri que era mais um hobby do que qualquer outra coisa, afinal de contas não estou tentando nenhuma carreira de atriz, na verdade. Mas eu comecei a me apaixonar pelo teatro por causa disso, que é uma peça popular, onde cada personagem tem uma representação, tem uma representatividade. É sensacional, é muito legal você imaginar quando essa obra foi construída, sabe?
Poxa, 1518, sabe? Faz muito tempo, era outro tipo de coisa, era outra mentalidade, era outro mundo até, sabe? É uma loucura você pensar nisso. E vocês sabem que eu sempre falo pra vocês irem atrás das adaptações. Tem um filme que é bom e tal, mas enfim, não é ele o foco, mas tentem assistir sempre uma peça de teatro inspirada no Alto da Barca do Inferno. Porque tem várias, gente. Sempre tem aquele grupinho do seu bairro, sabe? Que vai fazer. Sempre, sempre, sempre. Eu mesma, eu acho que eu tinha 9 anos, quando a faculdade da minha mãe fazia letras, tava fazendo ali a adaptação. E aí eu fui ver e eu lembro de eu rir demais. Eu achava super legal. Por conta desses personagens caricatos e dessa história que é universal, né, do céu e do inferno, do anjo e do diabo, de Deus, da não existência de Deus, de quem é mal, de quem é bom, sabe? Isso existe há muito tempo, isso é muito legal, isso é universal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Se vocês já leram, comentem aí embaixo o que vocês acharam, mas enfim, falem sempre, tá, gente? Mesmo se vocês, não quero ler de jeito nenhum esse livro, comentem aí, porque a minha função é essa. E compartilhem, gente, é fazer vocês tentarem, pelo menos. E compartilhem com seus amigos, pelo amor de Deus, porque as pessoas clicam menos quando elas veem que é clássico. Então, por favor, ajudem a levar a literatura e mostrar que tudo tem um lado bom. Beleza? Tchau!